Aí, voltei. Dá uma luzinha aí, gente, dá um ok. Quem tiver por aí. Então, coisa de aparelho, né? Conexão humana não cai assim. Vamos lá. Queria só que alguém desse um ok aí para eu ver se eu já tô por aqui. Pronto, já vi. Então, estamos voltando. A conexão caiu, mas vamos voltar. Agora é horário de live, né? Então, e a gente passou por esse horário que realmente é melhor para muita gente, né? Vamos ver. Se não der certo, eu tento outro jeitinho. Vamos lá. Então, a gente separou uns tópicos. Eu separei alguns materiais aqui na prateleira, porque aí se a gente aprofundar em algum tópico, eu ainda mostro alguma coisa, certo? E aí a gente colocou umas coisas legais aqui, principalmente da psicopedagogia, que Dani vai trazer isso para a gente de uma forma mais forte, né, mais intensa. E a gente vai discutir um pouco da alfabetização, do letramento, vai falar um pouquinho sobre a interação e leitura de mundo, criatividade, e Dani também vai falar um pouco para a gente sobre o uso de tecnologias, né, Dani? E aí, Dani, a gente para isso. E aí eu tenho algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para mim, tá? Então eu vou começar aqui pedindo para Dani fazer um contraponto. Oh, meu Deus, linda! Se não souber, a gente responde junto. Eu te ajudo, tu me ajuda. E aí, queria que Dani falasse um pouquinho, Dani, como é que está a instituição em que você está atendendo, essas questões. Travou. Dani? Tá. Foi, voltou. Senhora, Se parar mais uma vez, a gente faz 1 minuto e eu vou tentar um outro espaço, tá? Então, e a gente queria, Dani, que você falasse pra gente assim, esse período distante das crianças, né? E já que você trabalha com a modalidade do apoio às crianças com dificuldade, né? Você acha que esse tempo ele vai pesar? Como é que você acha que você vai receber? É uma pergunta desafiadora que eu nem falei com você. Mas eu queria que você começasse com isso, assim, falasse um pouco dessa impressão que você tem de como vai ser esse retorno falando em dificuldade de aprendizagem. O que eu penso, né? Agora eu vou falar como Daniela, tá? O que eu penso de tudo isso, né? Tá. Todas as crianças vão ter uma perda, tá? Todos nós, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter ganhos também, porque a gente acredita-se que a gente tem um pouco mais de resiliência, né? Nós profissionais, para a gente poder tratar desse assunto. Então, assim, uma coisa que eu sempre prezei, né, nesse momento com os pais é que, assim, que essa passagem seja uma passagem prazerosa, que as crianças saiam com boas lembranças, né, do tempo que ficou em casa nessa quarentena com os pais, porque eles percebem, né, não adianta você tampar o sol com a peneira, porque a criança é muito ligada, né? Eu tenho uma amiga que ela, eu tenho uma amiga que ela fala assim: essas crianças elas parecem um Wi-Fi. A gente não precisa falar, né? A gente não precisa, né? Exatamente, né? A gente não precisa Leitura falar. de mundo. Eles são uns Wi-Fizinhos e aí eles vão pegando tudo, né? Eles Isso né? mesmo. E aí, né, Estão já esponjando, entrando né? no que você já tinha me proposto, o que dá para a gente fazer, né?
uma das coisas que eu acabei orientando os meus grupos de pais e acabei fazendo com o João também, né? Olha, vamos conversar e vamos conversar claramente, né? Não ficar floreando pavão. É uma coisa que tá aí, que a gente vai ter que enfrentar, tem que passar álcool gel, né? Eu não sei se vocês viram, rodou bastante pelo Facebook, um cara que colocava uma luva de silicone na O sapo. mão, com tinta preta, ele ensinava as crianças a lavar a mãozinha, né? A gente fez em casa, né? Eu falei assim, vamos fazer com a tinta, que é Uhum. divertido, né? E é criança, e depois a gente lavou a mão, né? Então, assim, você ser claro com a criança e falar o que é real, dentro das possibilidades cognitivas da criança, né? E outra coisa que eu acabei fazendo, e que a gente acabou indicando, e que eu sei que outras mães acabaram fazendo também, a gente construiu um monstro, né? A gente fez o monstro do coronavírus e o herói que ia combater o coronavírus. Então a gente deu forma para esse coronavírus também não ficar exatamente, para não ficar um fantasma Trouxe na cabeça da pro criança. concreto, Então, né, Dani? saiu cada coisa, e daí cada dia ele queria fazer um coronavírus diferente. Daí passou uma semana, né? Mas assim, É o trazer para o malvado. concreto, né? E É. A minha disse assim, Dani, mãe, o coronavírus está aí não é. fora. Ele sabe que a gente está esperando ele ir E eles são embora. muito Então, divertidos, assim, né? Eles são muito divertidos. é interessante, é interessante, Dani, pelo seguinte, e até adentrando mais no nosso conteúdo de alfabetização, né? E de letramento. A perspectiva que a gente precisa discutir em torno da E alfabetização e do letramento concretude, é uma com perspectiva certeza. de vida, de concreto mesmo, né? Exatamente. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Primeiro, a gente começar a ver as possibilidades de leitura e escrita que estão na nossa vida, as situações comunicativas, as situações sociais que envolvem a leitura e a escrita, né? Para que a gente consiga, nesse momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento, a gente precisa trazer essa prática, principalmente as mães que estão com crianças entre 4, 5, 6, né, 7, até os 9, o que a gente sabe que é quando o processo de alfabetização dentro de um Exatamente. desenvolvimento típico, ele se dá quase que completamente, né? Então, a gente sabe, nós não somos da área de linguagem, mas nós somos pedagogas, então nós somos de todas as áreas. E eu queria que a gente adentrasse nessa questão de concretude, porque tem muitas professoras acompanhando, e para que a gente fizesse um pouco do paralelo entre alfabetização e letramento, né? Porque as pessoas perguntam, chega na escola e diz assim, ó, tem Essa é a 4 grande anos, já preocupação, vai ser né? alfabetizado? É, Que, olha, eu não gosto desse negócio de letramento. Já chega assim, ó, já história de pediu uma letramento, eu coisa quero que meu filho dessa, seja né? alfabetizado, né? Então, puxa a orelha, Dani. Pois é. E aí eu queria que você discutisse um pouco sobre esses processos dentro dos seus conhecimentos mesmo, pode abordar a questão da dificuldade de aprendizagem nessas áreas, Não, eu acho que a né? gente Os dá para motivos que adentrar aí no levam a essa na dificuldade, própria enfim, questão fica de à vontade. desenvolvimento, né? De desenvolvimento infantil. Vamos falar um pouco de desenvolvimento infantil. E aí já vai dar para a gente acompanhar, né? Uma das coisas até que a gente tinha, que você me solicitou, foi de como abordar essa questão do letramento, né, na educação infantil. Uma das questões é você trabalhar com o imaginário da criança, é você trazer para o concreto,
né? Você fortificar isso na criança. E como que a gente faz isso? A gente faz isso lendo história para a criança, né? E ao ler a história para a criança, a gente ajuda, além de ajudar no processo de alfabetização, a gente ajuda nesse processo do cognitivo mesmo, de formação do imaginário, porque do imaginário a gente sai para o cognitivo. E a criança, assim, a gente pode observar, agora a gente sai da educação infantil e vai lá para o ensino médio, né? A gente observa que os alunos do ensino médio vão muito mal em redação. Por quê? Porque lá atrás, né, eles não conseguiram trabalhar tanto esse imaginário faz de conta, né? Pode ser historinha de 3 porquinhos, né? Mas já é uma leitura que você vai estar fazendo com a criança. Você já faz ela criar, né? Você já faz ela imaginar coisas, você faz ela imaginar cenários, né? E a partir desses cenários, a partir desses personagens, ela vai se envolvendo cada vez mais com a questão da leitura, né? Porque num primeiro momento a leitura vai ser rotina, né? Você vai ter que ter aquela rotina, né? Todo dia ou toda noite ler 5, 10 minutos, ou ler uma página, e assim, o legal é fazer a encenação quando eles são pequenos, para motivar, né? Fazer com que eles. Criança adora um suspense, né? Eles adoram, né? Ixi, o que será que aconteceu? Exatamente. As Causar professoras. um suspense. E aí, nesse suspense, você vai atuando por meio desse imaginário. E a partir disso, a gente, depois da rotina, a gente cria o hábito. Porque daí o hábito é aquilo que a gente faz no automático. Então, Não eu adianta a vou. gente querer que E eu vou trazer um pouco, só cortando, Dani, eu vou trazer um pouquinho dessa abordagem de mãe mesmo, que você jogou esse desafio aí pra gente. A gente, em casa, a gente fica muito preocupado com a cognição, né? Para quem é mãe, a cognição que a gente fala é justamente a aprendizagem. É o processo de aprender, né? E a gente acha que em casa a gente não está trabalhando leitura, né? Eu não estou ensinando meu filho a ler, né? Eu não estou ensinando, eu não estou colocando meu filho no mundo de leitura. Gente, é interessante a gente ressaltar o que Dani colocou na fala dela sobre a questão do imaginário, da criatividade, o quanto você ter momentos de prazer, de alegria, de pesquisa, de conversa, tudo isso você está dando um sinal para a criança, Rita, um sinal de linguagem, isso? né? Lembrando dos pilares da psicopedagogia, que é a Alicia Fernandes, né? A Alicia Fernandes, ela traz para gente que isso é o momento que a gente nutre a criança. A gente não nutre a criança só da comida física. Exatamente. Né? A gente nutre a criança pelo estar junto, pelo afeto e pelo amor. Essa nutrição, exatamente, uma criança bem nutrida, ela é uma criança tranquila, né? Claro, vai fazer birra, porque criança faz birra, isso é típico da criança. Vai desafiar, com certeza vai, mas uma criança bem nutrida, né, do ponto de vista emocional, então ela fica mais tranquila. E ela fica muito mais tranquila também para se nutrir de aprendizagem. Né? Exatamente, Dani. E é justamente nessa perspectiva que Maria Montessori coloca esse período do 0
aos 6 comumente absorvente. Ela, de uma certa forma, ela casa aí. Né? Porque é uma nutrição, é um momento de esponja mesmo, em que a criança tá vivenciando. Então, às vezes, a gente está trabalhando a escrita, por exemplo, com um rótulo, com uma receita, está trabalhando a escrita com uma... Exatamente. A gente em casa vai fazer uma lista de compra. Ali é escrita, né? É leitura. E às vezes a gente foi educado numa perspectiva de leitura tão distante, né, do que de fato deveria ser, que a gente não consegue ver a leitura na nossa vida. Eu percebo assim. Na nossa casa. Eu percebo que algumas pessoas, né, agora eu vou falar da área mais técnica mesmo, né? Da nossa área, tanto da pedagogia quanto da psicopedagogia, acha que se falar difícil para o pai e para a mãe, vai estar fazendo bonito. Né? Mas como eu sou dessa pegada mais humanista, então a hora que você consegue equalizar a fala, a hora que você consegue fazer com que o pai entenda que o que ele está fazendo também é o letramento, também é a alfabetização, né? E assim, o pai Isso, e a mãe... E a leitura vai além das letras. Numa tranquilidade. Não, eles ficam muito pilhados, né? Eles ficam pilhados achando que o que eles estão fazendo é nada, e de repente eles estão Exatamente. fazendo bastante coisa, né? Tem que validar essa fala dos pais também, exatamente. Né? Esse trabalho todo que os pais têm. Nada é em vão. Alguma coisa exatamente. A gente pode aproveitar. Né? E é interessante a gente falar, principalmente nessa perspectiva, diante do momento em que nós estamos. Eu sei que às vezes pode parecer uma coisa meio solta, né? Meio largada. Ah, não. E como é que a criança vai aprender todas as letras se nas palavras que eu estou em casa, como é que eu vou garantir que ele aprendeu todas as letras, né? Como é que eu vou... Não só se aprende a ler se a gente trabalhar as familhinhas ali isoladas, não é? Como a escola fazia e ainda faz. Infelizmente, essa é a realidade, né? Meu filho só vai aprender, imagina, vai ficar 4 meses sem ouvir soletração, né? E aí ele não vai aprender a ler. Como é que vai ser isso? Né? Vai ficar 3 meses sem aprender nenhuma letrinha nova. A gente tem o ritmo, né? A gente tem toda essa questão de estar trabalhando as palavras, a gente pode, com a música, exatamente, com uma poesia, com uma rima, bater palma, bater o pezinho, bater palma, horas bater palma, bater pezinho, né? Então, assim, a atividade... E a gente também precisa experimentar, né? Porque às vezes a gente acha que vai trabalhar leitura, aí eu não tenho muitos livros em casa. Gente, a internet né? Tem histórias, tem vivências de leitura riquíssimas. Eu acabei de receber num dos grupos que o Palavra Cantada vai fazer uma live. Então, o Palavra Cantada é ótimo, uma live. Porque tem rima, tem ritmo, tem uma história, tem uma narrativa, né? E para a gente trazer para o concreto, a gente precisa dessa narrativa. Precisa, né? Tem que ter essa narrativa, senão a criança fica perdida. Alguém tá falando do som, que é Geisa. Geisa, vê se melhorou. Ficou? Estão ouvindo aqui, diz que tá legal, mas se tiver dificuldade, vocês falam. Eu queria botar um desafio agora, Dani, pra gente botar o povo para trabalhar aí.
fazer dois momentos. Vamos fazer um momento para as mães e um momento para quem é da área da educação, tá? A gente vai começar o momento agora para as mães, tá? Eu queria que vocês refletissem aí, as mamães que estão acompanhando a gente, refletissem e citassem em uma palavra ou em uma frase um momento em que você acha que você está lendo com seu filho. A gente já deu um monte de dica, né, Dani? Dani já falou um pouco, eu já falei um pouco, então eu queria agora, diz aí, por exemplo, se eu fosse fazer isso, eu colocaria... deixa eu ver. Receita. Eu gosto muito de ler receita com a minha filha. Até porque é uma das coisas que ela mais gosta de fazer comigo. E aí, títulos de receitas seria o que eu acho que eu mais leio com a minha filha, que está com 5 anos e está nesse processo de alfabetização também, né? Então, eu queria que vocês colocassem aí, Taiwana, que está entrando, mamães que estão por aí. Se tem um momento em que você acha que você está lendo com o seu filho. E aí, se não aparecer nada aí, eu vou entender que vocês acham que não estão lendo momento nenhum. Tá certo? Vamos aí, eu sei que tem mães aí muito legais, que sabem que estão lendo. Vamos aí. O João estava nesse processo, né? Quando o João estava nesse processo, o que ele mais gostava de ler, você não vai... álbum de time de futebol. Instrução de jogo, olha lá, cantando. Mas ele gostava muito de ler álbum de futebol. E daí a gente estava numa época de Copa, né? Agora você imagina eu lendo aqueles nomes russos com a criança, né? E era uma forma que ele estava entretidíssimo, né? Super entretido. Então, o álbum foi uma forma de eu adentrar com ele, né, ao mundo das letras aí, digamos assim. Se bem que ele já desafiava ele, então vai lá, você quer ganhar carrinho da Hot Wheels, então escreve o nome do carrinho, né? Então, proporcionava desafios. Então, Dani, você me deu uma deixa bem, bem interessante aí. A gente tem feito aqui na escola os atendimentos remotos, né? Então, a gente não pôs deixa eu só anotar aqui, literatura. A gente não colocou a modalidade de aula online. Até porque a maioria das nossas turmas são de educação infantil. Então, eu acho que tem uma série de coisas que, se eu for conversar, então a gente preferiu não fazer. A gente combinou horários de atendimento para as famílias, em que as professoras estão online e podem atendê-los. E eu também. E aí, hoje mesmo eu conversava com Mari, eu acho que Mari está aí, falou, até respondeu ainda agora, e ela dizia o seguinte: Rita, como é que eu faço quando a minha filha quer escrever uma palavra que nós ainda não vimos, né? Porque ela tem um trabalho mesmo de adulta preparada, Dani. Ela faz esse trabalho em casa, é uma estudiosa de Montessori e é bem bacana. Mas aí ela ficou nessa tensão, né? Ela falou do nome dos dinossauros. Rita, o nome dos dinossauros são muito difíceis. Me pareceu o nome dos jogadores em russo que você acabou de falar, né? Vocês estão no mesmo patamar aí. Um escreve no russo, o outro escreve no nome de dinossauro. Então, olha só. É uma questão que vai permear também o erro, né? O erro na fala, o erro na escrita. E essa discussão que a gente está fazendo, ela permeia o erro da criança. Errar na escrita, errar na fala. Claro, o nosso erro, existem que nós também erramos. De não é alta isso? frequência, as palavras de baixa frequência. As de baixa frequência é o que a maioria das pessoas comete erro.
né? As de alta frequência, tudo bem, a gente leva, mas as crianças, né? As crianças no começo elas vão errar. E daí cabe a gente, enquanto adulto, enquanto educador, pontuar isso, né? Não, não tem, não tem por Então, é isso mesmo. E quando a gente fala, se a gente está falando sobre palavras em que a gente está no uso, que é o que você chama de alta frequência, né? A gente está no uso dessas palavras, o que que acontece? Se elas são mais usadas, elas são mais com tocadas pela certeza. vida, é bem mais fácil que a criança absorva, né? Isso prova o quê, gente? Que o vocabulário e a leitura de mundo vai ser determinante nesse processo. Né? Então, às vezes, o que que brincar traz para a leitura, o que que ouvir música traz para a leitura, traz tudo. Né? Ela vai fazer com que essas palavras elas estejam no cotidiano da criança, como eu acho que foi Taiwana, colocou aí que ela sabe que trabalha leitura com a filha dela quando ela não infantiliza a fala para a criança, ela não infantiliza a fala para a Flor. Então ela sabe a importância de oralizar e de falar normalmente. Né? Essa questão de infantilização cai também na questão que muitas vezes, e Mari retratou um pouco disso, do medo que a gente tem de artificializar. Nem infantilizar e nem artificializar. Falar Exatamente. soletrando como se a gente fosse um robô, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados de não falar com a criança como se ela... E aí eu faço novamente aquela crítica de não chamar o livro de literatura de livrinho, de não colocar tudo no diminutivo. Justamente isso. A criança cada vez mais pro real, porque né? é importante... Exatamente. Então, o que que eu indico? O que que eu diria para... Eu vou discutindo e já vou para não ficar uma coisa só. O que que eu diria para Mari, para as mães que estão assistindo? Primeiramente, Mari, você está no caminho. Segundo, eu falava isso na live anterior, Dani. Eu falava que a gente não está no mundo vendo as palavras e as letras assim, só letras com B, só letras com C, só letras com D. Não é assim. Está tudo dentro de um contexto. Então, se a criança quer ler uma palavra que ela não domina ainda, ou se ela quer ler, ou ela quer pegar um livro que, sei lá, você não julga que é interessante porque ela ainda não sabe ler. Pequena, não tem isso. O processo de letramento... figura, e ela vai criar, e ela vai te dizer que ela está lendo. Né? Se a gente está falando de educação, a gente está falando de educação infantil. Né? Exatamente, o que a gente chama de... E a gente está falando de pseudo-leitura, né? A pseudo-leitura é justamente esse processo que a criança faz de ler sem decodificar. Codificar e decodificar é um outro passo, é um outro processo que vem após esse processo, né? Mas a gente está falando de alfabetização, eu estou vendo aí atrás de você as formas. Eu falei assim, eu acho que ela deixou aí de propósito. As metálicas, né? Deixei mesmo. Porque essas formas não estavam nessa prateleira. Até acho que a dona dessa sala está por aí. Ela vai... trouxe as formas para cá. Então, um material... riquíssimo para a gente trabalhar, para a gente começar a trabalhar o processo de alfabetização e o processo de escrita em si. Você sabe que eu também separei, né? Olha, que eu fiz aqui. Né? Foi? Ai, demais, viu? Meu filho tem 2 anos. Ai, falando de pseudo-leitura, Paula. Então, olha só, gente. Dani está falando desse material aqui, que em Montessori a gente chama de formas metálicas. Né, Dani?
É a sala de Paula. Ó, a dona da sala aí. Então, as formas metálicas, aí tem todo um estudo com ela, como fazer isso. Mas você está vendo que esse movimento, vocês estão vendo que esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, gente, Sim. é um movimento que a gente chama de movimento de pinça. E é um movimento extremamente importante para o processo de escrita da criança. E esse movimento aqui, gente, vamos as mamães aí que estão em casa. A gente não tem condição de fazer esse movimento aqui em casa? Né? Ó. E aí eu não estou dizendo para vocês estarem o tempo todo pensando sobre isso, mas eu estou dizendo que vocês já pensam sobre isso. Né? Porque com certeza vocês veem a criança em casa com material simples, o que a gente chama de material não estruturado, mas material da cozinha. Ó, ó o que a criança está fazendo aqui, ó. Ela está aqui trabalhando um movimento extremamente importante. Não é isso? Eu tô. Tá meio ruim, Dani. Tu tá de fone, Dani? Olha lá. Tá. O prendedor. Exatamente. O prendedor. Né? O prendedor de varalzinho, né? de colocar roupa no arame, que a gente chama aqui, não sei como é que chama, aí chama varal, a gente chama arame. A gente chama de arame, aqui é o arame. Então, esse processo, né, de pegar o prendedor de roupa e colocar no varal, certo? E a gente vê, por exemplo, na perspectiva de dificuldade de aprendizagem, Dani, não é mais a área que eu ando trabalhando, mas a gente sabe que muitas vezes a gente está com uma criança que está alfabetizada, que está lendo, e ela não consegue uma qualidade na escrita porque ela não trabalhou justamente esse movimento aqui, que parece tão simples. Dentro de um processo de maturação, isso envolve muita coisa. Envolve desde movimento de ombro, cotovelo, punho, até a gente chegar nesse movimento. Né? Por isso que jogar bola, brincar de basquete, brincar com movimentos que tragam movimentos amplos para brincadeiras, né? Que tenham movimentos amplos, o dançar, que traz um ritmo, que traz uma cadência, né? Pois é. Isso vai auxiliar. Exatamente, Dani. E é interessante que o que a gente está tentando fazer aqui. Faço, João, tem que estar catando feijão. É o que a gente chama. Montessori Transposição de sólido. A gente passa assim. Né? Mas é justamente isso aí, passar o feijãozinho de um potinho para o outro, né? Colocar o pregadorzinho de um lugar no outro. Então, o que a gente está discutindo aqui, gente? A gente está tentando não usar termos técnicos e está tentando mostrar para vocês que estão em casa, para as mães que estão acompanhando a gente, que tudo isso, ele se dá, muitas vezes, num contexto que você não está percebendo. Então, é importante vocês entenderem que tem experiências que você não precisa artificializar. Vocês estão vivendo leitura em casa com as crianças. Vocês estão vivendo interpretação de texto, vocês estão, de certa forma, alfabetizando, porque o processo da alfabetização, ele começa com a fala, ele começa antes da fala. Né? De você fazer uma horta, você tem que ter um planejamento, né? Vamos lá, vamos separar o que a gente precisa, o que a gente não precisa, a gente vai pegar terra, como que a gente vai pegar terra, como que a gente vai fazer com a plantinha, né? E todo esse... E é uma construção, oral de texto institucional. Envolve funções executivas, envolve psicomotricidade, envolve um monte de coisa, né? Então, isso serve já para
para as mamães. Lógico que a gente começou aqui dizendo que nós não estamos aqui discutindo o fato de as crianças estarem distantes da escola e não haver defasagem. De fato, a gente sabe que há perda, né? Mas a gente imaginar que esse processo aí, a gente está falando de 12, 15 anos de educação básica para frente na vida dessas crianças. Então, nesse momento, os pais estão sendo muito cobrados, a escola também está sendo muito cobrada, né? O conteúdo, tá? Se não for uma criança que tenha transtorno, que não tenha atraso aí, o conteúdo, depois as crianças elas dão conta de conteúdo, tá? De conteúdo, a gente falando de conteúdo, mas as vivências, né? Essas vivências é que vão fazer a diferença. Então, assim, eu vi um post pelo Facebook, foi pelo Facebook mesmo. Quando as crianças retornarem às aulas, elas vão precisar de uma semana só de brincadeira entre elas, né? Entre elas. Porque, assim, eles também estão sobrecarregados, eles também estão sentindo falta, né? Outro dia eu perguntei para o João, e aí, você tá achando falta da escola? Então, Dani... Da lição, não, só dos amigos. Pois é. Pois é. Então, é tão importante para mim, Dani, para a gente que está acompanhando, escutar você falando isso, né? Uma pessoa que trabalha com dificuldade de aprendizagem, porque é exatamente isso, a gente nem não combinou e vai, né? A gente, na verdade, trabalha numa mesma linha. E é uma coisa que eu tenho dito cotidianamente para os pais, para as famílias, que de fato o que a gente precisa se preocupar é com o emocional dessa criança, é com o social dessa criança. Porque se você me der um terreno fértil, né, eu vou plantar. Então o que a gente tem que fazer é manter esse terreno, esses terreninhos lindos, fofos. Tem a mãe de Caterina. Se você ver o terreno Caterina, é a coisa mais linda, Dani. Esses terrenos férteis, né? Para que eles mais tarde floresçam. É momento de cobrança, né? Eles vão florescer. Agora sim, os professores estão dando o melhor que eles podem, né? E assim, eles estão dando aquilo que eles conseguem. Não é hora de julgar ninguém. E também não é hora de julgar pai e mãe. Não é hora de julgar. Não cabe nesse momento. Eu acho que é ser muito cruel. Exatamente. Tanto com os pais, as famílias, quanto com os professores. É muito cruel. Exatamente, Dani. Infelizmente, a gente só tem 1 hora de live, então eu vou colocar uns pontinhos aqui para a gente pontuar e para a gente conseguir amarrar dentro do tempo, tá bom? Então, olha só, além da dificuldade de saber se eu posso trabalhar uma determinada palavra, que eu ainda acho que a minha filha, meu filho, ainda não acompanha, tem outra questão. Eu devo corrigir, né? Eu devo corrigir. Como corrigir? Eu queria que a gente... Eu acho que todas essas perguntas, elas permeiam o processo de alfabetização e letramento. Elas permeiam a própria oralidade, né, Dani? Porque é importante que a gente fale que tem crianças bem pequenas e que as mães estão aí... vivenciando momentos cognitivos com essas crianças em casa e precisam entender também que já estão influenciando, né, diretamente nesse processo de alfabetização e letramento. Então, Paula está dizendo aí que não é fácil planejar sem poder apreciar as vivências. Paula, eu preciso dizer... Ao mesmo tempo que a criança... Que é doloroso, concreto, viu? O adulto eu tenho... perceber o produto daquilo que ele faz. E o produto daquilo que ele faz é a aprendizagem da criança.
Exatamente. né? Eu tenho tido experiências dolorosas aí, mas vamos lá. E aí, a gente precisa entender que tem uma coisa que eu gostaria de tocar, até que, se Dani puder discutir rapidamente, é sobre a questão da ligação entre a fala e a escrita, né? Entender o poder dessa oralidade, né, Dani? Que a gente estava falando do conhecimento de mundo, do poder da criatividade, da imaginação no processo de letramento e de alfabetização. E isso tem tudo a ver com a forma como você fala, Uma coisa o que você fala, outra. Se o seu nível de linguagem. Em linguagem, a hora que a gente vai falar em linguagem, Exatamente. tá? A gente tem a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Tem a pictórica, que são desenhos, que é onde a criança começa, né? A esboçar uma escrita é por meio dos desenhos. A hora que a gente começa a ver esse desenho organizado, aí a criança começa a caminhar para um processo. Exatamente. É um mundão. É um mundão, né? Adorei, é um mundão. É um mundão. É um mundão. Quando a gente fala assim já quando a criança começa a desenhar, porque tem muitas mães que botaram pra mim, foi super legal, porque as mães olha, as minhas mães, gente, eu tô cada dia mais apaixonada por vocês. Aí a mãe botou, a gente botou uma proposta de escrita espontânea em casa, né, do Benjamin. E aí, para o bem do jardim e tal, e ele ia fazer uma escrita espontânea do jardim, né? Do desenho do jardim e tal. Aí ela botou a expectativa e a realidade. Vários riscos. E aí, gente, é bem interessante. Eu vou falar sobre corrigir agora. O que é justamente isso? É entender que nesse momento, esse que a gente entende como expectativa, ou seja, o certo, e o que foi feito, ou seja, o errado, né? É um errado que não é meu, né? É o erro da criança, ou melhor, a experiência que ela está vivendo aos 2 anos de idade. Então, se você tem, por exemplo, uma criança de 6 anos, e aí você vai precisar entender, tem muito a ver com o adulto preparado que a gente fala, de entender a fase que o seu filho está. Porque a gente está com uma criança de 8, 9 anos, a gente vai fazer uma intervenção de erro. Vamos pensar? Você acha que fez assim? Quer pensar? O que você né? quis fazer uma criança... com isso, ou o que você quis dizer com isso, ou então, você pode me explicar? Né? Para você entender o contexto, para daí você atuar na correção. E ali, Dani, entre os 4 e os 6, eu diria o seguinte, e eu quero que vocês entendam que não tem forma, tá, gente? Não existe forma. A gente está aqui numa perspectiva bem mais libertadora da educação. Então, a gente não está formatizando. Mas é importante dizer que uma criança entre 4 e 6 anos, ela está na efervescência, né? Mas tem criança entre 4 e 6 que quer corrigir. A minha filha ontem estava fazendo escrita espontânea e falou assim, eu vou escrever, mas depois eu quero que você coloque o jeito certo. Então, de fato, ela já sabe que existe uma normativa das palavras. Então, nesse momento, eu não vejo problema nenhum. Ela solicitou, né? Ela sabe que o nível que ela está ainda não é o nível normativo. Então, eu não vejo problema nenhum de eu ir lá e reescrever. Né? Isso mesmo na oralidade. Se a criança dá espaço para você fazer mediação, faz, não tem problema. Agora, o que a gente não pode fazer nem na oralidade, nem na escrita, é você
Exatamente. ser cruel, Você pontuou, né? Ah, não é assim que faz. acho que você pegou bem no pontinho, né? A hora que você vai corrigir, existem formas de fazer a correção com a criança. Você não vai chegar para a criança e vai falar, ah, não, tá errado, não é assim. Mesmo porque você não está num nível de competição com a criança. Quem faz isso é o parceirinho dela ali, né? Você está num nível de mediador, você está num nível ali do adulto situação e que você vai mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. E tem que mostrar para a criança, para ela aprender, porque senão, como é que... E aí, Dani, eu queria trazer um pouco Meu som agora para esse melhorou? público de professoras, né, que estão com a Meu som gente tá aí. melhor? E aí elas. Tá, Dani, eu acho que é Tá mais quando bom. uma fala e Meninas a outra fala, e avisem, hein? corta um Meninas e pouquinho, mas eu meninos, acho que tá bom. por favor. Então, gente, o que é importante para nós, enquanto educadoras, né? Uma criança entre 5 e 6 anos que está ali em processo, eu devo corrigir? Olha, eu acho que isso depende da tua proposta, mas eu vejo o seguinte, o que a gente está falando aqui sobre letramento, ele não se contrapõe De forma à alguma. questão da consciência fonológica, né? Falando para as professoras. É extremamente importante que a gente use a consciência fonológica, lógico que dentro de situação comunicativa, dentro de situação social, né? Claro que não pode ser artificial, mas Assim, você mesmo precisa soletrar, porque você precisa você falar o já som da parte palavra para que a criança escute. Então, ela é, né? Então, a gente vai fazer a alfabetização pelo fonológico. Né? E agregado a isso, em paralelo a isso, eu acho que nem em paralelo, é agregado a isso, a gente vai fazer todo um trabalho de letramento. A gente não tem outras saídas. Porque assim, a gente separa didaticamente para a gente entender melhor, né? Para passar um conteúdo para um professor, para passar um conteúdo para uma sala de aula, seja de graduação, de pós-graduação, a gente precisa, né, que esse conteúdo seja fragmentado para a gente poder explicar. Mas a hora que a gente está no vamos ver, acontece tudo ao mesmo tempo. Tem... Exatamente. Uma coisa E está assim, interligada, você tem que é bem corrigir para inteira, você né, dar Dani? um ponto de referência para a criança. Ela precisa de um ponto de referência. Ela aprende pelo modelo, né? Ela aprende pelo modelo e ela aprende pela repetição. Se ela aprende pelo modelo e pela repetição, a gente precisa dar o ponto de referência. Não tem como fazer diferente. Né? A gente é o educador. Exatamente. E aí eu E é importante a gente falar, tocar num ponto, principalmente para as mães. É interessante que a gente. Tá bom. Comigo, estou ligada. É importante a gente falar que a abordagem, como você falou em Montessori, a abordagem de leitura em Montessori, principalmente para as mães que eu estou falando aqui, a abordagem de leitura em Montessori, ela é fônica, né? A maioria das escolas que adotam o Montessori, eles fazem uma base fônica, o que a gente chama de método fônico. Inclusive, a formação que a gente recebeu foi com Lubienska, que faz os estudos na fonética, né? Mas é importante a gente entender que para Montessori, a leitura e a escrita, ela também tem base sensorial, né? Então, ela está completamente ligada às questões de sensações.
né? Inclusive esses starters, né? Montessori coloca, por exemplo, ela começa com, quando ela vai falar em letra mesmo, ela começa ali com o alfabeto de lixa. Muito né? pelo desenvolvimento infantil. É uma das metodologias que mais preza pelo desenvolvimento infantil. O sistema montessoriano, ele respeita o desenvolvimento. E é interessante falar sobre essa ligação entre alfabetização e letramento no Montessori na seguinte perspectiva, Dani. É a perspectiva de entender que uma coisa não desmente a outra e que, inclusive, a gente não tá para meter pau em você ter o contato com letras e com números na educação infantil, né? Eu costumo dizer que aqui na Semear a gente não faz mistura de método, mas a gente entende o momento em que a criança está vivendo, como a própria Montessori dizia, né? Então ela dizia para a gente, a gente vai com a criança até onde ela quer, até onde ela deseja, até onde ela tem condições. Existem muitas crianças, como a própria Clarice, da Mariana, que tem 5 anos, está lendo, né? O que a gente não vai fazer, né, é obrigar uma criança que não está preparada, maturacionalmente falando, né, o cérebro dela não está preparado para ser adestrada para escrever e para ler. Porque muitas vezes a criança está tolhida ali naquela banquinha, né? Quase que é a verdade mesmo, é tolhida. Não tem outra palavra. Né? Naquele espaço, a criança tem 25 minutos de brincadeira por dia e ela está ali com 3, 4 anos para tirar do quadro. Uma criança de 4, 5 anos. É muito raro. E a gente sabe que o brincar é tão fazem com 2, 3, todo esse processo motor, que é o pré-escrita, que é o pré-alfabetização, que por meio da brincadeira a gente desenvolve inclusive o raciocínio matemático. Porque a criança está brincando. Né? Ela está fazendo inferências, ela está fazendo projeções, ela está planejando, ela está organizando, classificando. Todos esses são pré-requisitos para matemática também. E ela está produzindo texto, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma ideia de desvinculação da vida e da educação. É como se a educação fosse uma coisa e a vida fosse outra. Né? E a verdade é que a educação e a vida elas estão ligadas. Tem vida na educação, precisa ter, e tem educação na vida. Então, a gente está numa sociedade de base oral e não percebe o texto construído na oralidade. Né? Então, no momento que você está argumentando, contra-argumentando, você está questionando a criança, você está perguntando, você está colocando minhoquinha na cabeça dela, né? Você está alfabetizando, você está letrando. Então, você está auxiliando a criança exatamente no raciocínio crítico. E desenvolvendo o raciocínio crítico, ela vai alfabetizar, ela vai percorrer o caminho da escolarização. Porque é um processo, né? Deu nosso tempo? Deu nosso tempo, mas o Instagram deve estar gostando de nós hoje, porque ele não nos cortou. Então, eu queria só para fechar, eu queria que as professoras que estão por aí, né, que estão falando sobre a questão da nossa sensibilidade, do respeito à educação infantil, né? Estão falando do ambiente alfabetizador. Paula já fez a tarefa antes de eu passar a tarefa.
Então, olha só, eu queria que vocês pensassem aí momentos na escola, em que vocês, e principalmente isso para as professoras das crianças menores, ali do que a BNCC chama de criança bem pequena, né? Pensem aí um pouco sobre a rotina de vocês e pensem em que momento a leitura está sem ser o momento da leitura. Né? Porque o momento da leitura ele não pode ser falado. Então, quais seriam os verbos de outros momentos a não ser ler, certo? Outro verbo que não seja ler, que vocês estão vivendo leitura com as crianças na escola. Tá? E aí vocês vão colocando aí. Vamos lá, pessoal. Agora, quando chega na hora delas, olha, elas ficam bem quietinhas. Então, Paula colocava um ponto ali que ela falava do ambiente alfabetizador, né? Isso está muito presente na linguagem do letramento. Também, né? Como que o pai e a mãe pode fazer isso? Como que as famílias vão fazer isso em casa? Isso, Dani, é isso que eu quero que você fale, porque você me falava de uso de tecnologias, de jogos, né? Soletrava os nomes em russo do álbum de figurinha do João. Google Tradutor. E ele adorava, né? E daí, o que eu aproveitava para fazer? Falava, copia aí, Nel. Você não quer saber? Então, vamos lá, copia. E daí ele copiava letrinha por letrinha, ele ia copiando. Aí ensinei ele a colocar na voz, né? Ele adorava, né? Virou brinquedo o negócio. Mas essa é uma forma da gente estar trabalhando com as tecnologias. Outra forma da gente trabalhar com a tecnologia é assim, tá, então você quer jogar jogo tal? Então me conta, né? Como é que é esse jogo? O que acontece nesse jogo? Ou então, depois que joga, né? Isso eu tô contando todas as vivências que eu tive com o João, né? Depois que você jogou, você vai me contar como é que foi esse jogo. Quantos lances? Porque ele gosta de jogar acho que é PlayStation, né? E gosta do jogo de futebol. Então, quantos gols você fez? Quantos o seu adversário fez, né? Quantas faltas que você cometeu? E daí é porque o João, ele tem uma coisa com a matemática, né? Então, ele queria fazer conta, ele queria fazer cálculo. Para você ter uma ideia, o ano passado ele já contava até 1000. Né, e já fazia cálculos com conta armada, porque ele não queria mais. E daí a última novidade da criança é agora queria o algoritmo. Aprender o ângulo de 90 graus. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Daí eu perguntei, mas da onde você tirou o ângulo de 90 graus? Não, é porque todo jogador de futebol tem que saber o ângulo de 90 graus. Tá bom, então vamos lá aprender o ângulo de 90 graus aos 6 anos. Pois é. Ai. E aí você vê, por